Nós falamos daquilo que cremos e o que cremos acontece, porque a vida que temos hoje nós vivemos pela nossa fé. E nós temos visto milagres, nós temos visto as bênçãos, nós temos visto os sinais de Deus, nós temos visto as profecias se cumprindo, nós temos visto as revelações de Deus em nossas vidas. Deus tem se mostrado a cada um de nós, não como Ele se mostrou ao povo de Israel no Monte Sinai, mas Ele se mostrou no Calvário, ali na cruz, através de Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, através da revelação do Calvário. Ele se mostrou a toda a humanidade, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. E hoje nós temos a salvação, nós somos libertos, nós temos a vida com Deus, a vida permanente com Deus, através do seu Espírito. Nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Não há impedimentos para nós, queridos. Essa é a revelação do Senhor. Esse foi o grande mistério revelado. Depois de tantos anos, oculto a muitos, foi revelado a nós. E nós hoje temos isso exposto diante dos nossos olhos, exposto no nosso coração, a revelação de Jesus. E através do Espírito Santo nós temos conhecido todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos. Não venhamos virar as costas para o ensino do Espírito, para o que o Espírito Santo tem nos conduzido, para o que o Espírito Santo tem te levado, para o que o Espírito Santo vem nos ensinar hoje. Venhamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para aprender aquilo que o Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor tem para revelar, para falar aos nossos corações hoje, para nos mostrar hoje, que esteja patente aos nossos olhos, que venha a ser real aos nossos olhos, tudo aquilo que o Senhor tem para mostrar, tudo que o Senhor tem para ensinar diante da sua palavra, que salte dessa Bíblia, dessa leitura, que salte aos nossos corações como a palavra rema, que salte, que venha impactar o nosso coração, a palavra ministrada nessa manhã, que não seja apenas ouvida, mas seja sentida, seja vivida, né, durante a semana, durante os nossos dias, que seja uma palavra realmente transformadora, que venha transformar a nossa vida, que venha mudar a nossa história. Em nome de Jesus, Senhor, ministra sobre a tua igreja, Pai. A partir desse momento que estaremos aqui louvando, que estaremos ministrando ao Senhor, que os céus sejam abertos, que os céus se rompam, ó Deus, que não haja impedimentos na nossa adoração, Senhor, que não haja principados nos ares, nem espíritos territoriais, que impeçam nossa adoração de chegar ao teu trono. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Dê um aplauso. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos louvar esse Deus com muita alegria, né, igreja? Vamos louvar esse Deus que Ele é tremendo, é poderoso, é grande. E nós vamos declarar através desse louvor que o nosso Deus, Ele está sempre conosco, Ele é nosso socorro mais presente. Amém, aleluia.
será contra nós se o Senhor é por nós? Ainda que os inimigos se levantem, creia que o Senhor está por você e a vitória é certa. Ainda que Satanás ele coloque laços, ele coloque barreiras, ele coloque pedras diante do teu caminho, o Senhor ele é por você. Você vai ter um inimigo todos os dias da sua vida aqui nessa terra, mas você vai ter Deus todos os dias por você aqui também. Vamos declarar isso, amém?
Ao você vir a este lugar, eu creio que você escolheu uma roupa legal para você vir encontrar o teu Senhor. Isso cobriu o teu corpo físico, né? Nós temos que vestir as roupas da santidade também, né? Que é a nossa devoção ao único Deus que existe, que é o nosso Senhor. E as roupas da santidade, o que significa? É a nossa oração, é o nosso todo dia se doar para Deus, né? Deixar o pecado de lado e seguir em frente, né? Segurando na mão de Jesus. Eu já disse várias vezes, Ele não solta a nossa, a gente que quer soltar dele, mas a gente tem que seguir firme, irmãos. Amém? Vamos ministrar o Senhor. Eu
Fale alguma coisa para Ele. Deus quer ouvir a tua voz de adorador. Você que veio rendido, você que veio prostrado diante dele. Nós precisamos buscar a face do nosso Deus. Oh, Espírito Santo. Como diz esse louvor que nós vamos cantar, tudo é perda se nós não temos a Ti, Senhor. A nossa vida não vale nada se não temos a Ti na nossa vida. Tu és a essência, Tu és a razão do nosso viver, Senhor. Eu não tenho
já tinha deixado, né? Deus vai continuar na quinta-feira. Eu peguei o dinheiro ali no sábado. Minha Meus irmãos aqui do Diáconos, pegar na sua dízimo, sua oferta. Vamos orar, igreja. Nós te agradecemos, Senhor. Estamos no pouco, Senhor, cremos que o Senhor vai nos colocar no muito, Pai. Estamos no muito, nós te agradecemos, ó Deus. Se formos colocados à prova, nós te agradeceremos, ó Deus, pela prova que o Senhor nos colocar. Deus, em todo o tempo nós te louvamos, Pai. Em toda situação que estivermos, nós te agradeceremos. Nós estaremos aqui te louvando, Senhor. Cremos, ó Deus, que toda provação, ó Deus, é para o crescimento de cada um de nós. E se o Senhor tem colocado os teus filhos à prova, Deus, financeiramente, Deus, faça-nos crescer, faça-nos, ó Deus, aprender, ó Deus, a crer, confiar no Senhor, Deus. Mas se há, Deus, algum espírito maligno, se há, Senhor, algum espírito, ó Deus, que venha, Deus, amaldiçoar a vida do teu filho, da tua serva, Senhor, repreende esse demônio, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, toda maldição seja quebrada na vida financeira, para que a tua bênção seja liberada, Senhor. Que nossa ação aqui de dar nosso dízimo e oferta venha quebrar no reino espiritual toda ação, ó Deus, do diabo nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja liberada, Senhor. Que a tua unção, ó Deus, de prosperidade seja liberada sobre nós. Que toda provação, ó Deus, seja vencida em nome de Jesus. Que todos aqui recebam a tua bênção. Que todos aqui sejam liberados, ó Deus, para serem abençoados, ó Pai, na vida financeira. Que haja abundância, que haja multiplicação, que haja, Senhor, doação, que venhamos dar emprestado e não pedir emprestado, Senhor, em nome de Jesus. Que haja um mover, Senhor, nesse final de ano, no início do ano que vem, que venhamos prosperar, Deus, de maneira tremenda e sobrenatural. Que a tua igreja veja um mover, Senhor, na vida financeira, em nome de Jesus. Abençoa cada dizimista e ofertante, cada oferta seja santificada, cada dízimo seja santificado. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Graças paz, irmãos. Vocês estão felizes por estar na presença do Senhor? Amém. E amém fraco é esse, igreja? É amém de quem está jejuando ou de quem não está jejuando? Quem está jejuando hoje? Amém. Irmãos, queria que você abrisse a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 28. Segunda Crônicas, capítulo 28.
Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Enom, e queimou os seus filhos, conforme abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso aos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus entregou nas mãos dos sírios, os quais feriram e levaram em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram de Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Até aqui, feche os teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, estamos aqui, Pai, diante da exposição da Tua palavra. Essa palavra que é vida, que é rema, que é sustentação para a nossa vida. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas derramar sobre a nossa vida a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu intitulei a palavra de hoje como dois reis distintos. Dois reis diferenciados aqui, um do outro. A gente leu essa primeira parte sobre o rei Acaz. E a gente vai ver a disparidade do que foi o reinado de Acaz com o reinado do seu filho Ezequias. Então são dois reis totalmente opostos um do outro. Acaz, ele foi... Esse microfone perdeu o ganho, percebeu? De repente ele perdeu o ganho. Ele foi rei em Jerusalém, que era a capital, ali em Judá, o reino do sul, que tinha duas tribos, Benjamim e Judá, o próprio Judá. É exatamente de Judá que vem o nome judeu. A consequência continuou com os judeus. E dali saiu reis como o rei Davi, como o rei Salomão, mas também saiu reis como Manassés, como o próprio Acaz, como Ezequias. Foram pessoas que se levantaram com autoridade, com poder, e a gente sabe que há um problema quando as pessoas têm poder sobre as suas mãos, né? Elas têm, muitas delas, que não sabem lidar com o poder e acabam sendo orgulhosos, altivos, e a Bíblia diz que a altivez, né, o orgulho, tudo isso ela precede a ruína, precede a queda. Então a gente vê aqui que ele foi também diferente dos seus pais, como diz aqui, né, a descendência de Davi. Davi, com todos os seus defeitos. Tem alguém perfeito aqui? Não, ninguém é perfeito. Davi também não era. E Deus quis mostrar para cada um de nós e para os leitores da vida de Davi que ele não era perfeito. Ele tinha os seus problemas, ele tinha as suas fraquezas, como todos nós temos. Mas mesmo com todas as fraquezas, Deus olhava para aquele homem e via um homem com desejo imenso de agradar a Deus. Deus, ele olha para as nossas vidas hoje e ele quer ver esse desejo expresso com palavras, com a nossa vida, de servir a Ele. É algum servo do Senhor aqui? Amém. Amém ou amém? Amém. E a história, amém, Silvia? E a história está muito longe de mim, viu? Você estava bem aqui. A história diz que não houveram só bons governantes, mas houveram governantes horrorosos, irmãos.
governantes terríveis, perversos, que nunca essas pessoas eram para estar ocupando um cargo de autoridade. E eu enumerei aqui alguns dos piores homens da história que governaram esse mundo em algum tempo, em alguma era. E um dos piores foi Adolf Hitler. Alguém conhece Adolf Hitler? Bigodinho? Conhece não, Bigodinho? Esse bigodinho, por causa desse elemento, mais de 10 milhões de pessoas perderam a sua vida. De 10 a 12 milhões de pessoas, irmãos. É a estimativa de pessoas que foram mortas por causa de um só ser humano. Vocês sabem quantos habitantes tem nessa cidade que a gente vive? Alguém sabe? 2,8 milhões, 2,7. Você imagina que quase 5 vezes mais pessoas do que tem em toda essa cidade morreu por causa de uma única pessoa. Por causa de um desejo de poder, um projeto de poder. Aí a gente vai para Joseph Stalin, que foi também um que governou no período onde a União Soviética estava no auge. Com ele morreu estimativas de 10 a 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas morreram. Jesus, ele morreu para dar sua vida por toda a humanidade. Seja no tempo que estava vivo, como no tempo que vinha depois da morte de Jesus. E esse ser humano aqui terrível causou a morte de 20 milhões de pessoas. Mao Tse Tung, na China, com toda a miséria que havia, morreu de 38 a 48 milhões de pessoas por causa desse ser humano aqui terrível. E para terminar, Benito Mussolini foi o primeiro ministro da Itália, todos nesse período de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Morreu mais de 1 milhão de pessoas. Então, irmãos, a gente vê e surge uma pergunta: por que Deus permite que essas pessoas elas subam no poder, numa hierarquia de uma nação? E a gente vê que Deus, ele deixa as pessoas elas tomarem atitudes. A gente tem a escolha de escolher nossos governantes, amém? Deus, ele queria Israel como ele sendo o rei de Israel, Deus de Israel. E Israel, não, a gente quer um rei. E Deus foi, tá bom, levantou Saul. Então sempre é nossa escolha. A escolha de você estar aqui hoje é sua. A escolha de servir a Deus, de adorá-lo, de render louvores, adoração, exaltação, é nossa, irmãos. Amém. Nós temos essa liberdade nesse país, nessas fronteiras que protegem a nossa vida, regida por essas leis desse país, a gente tem essa liberdade. Está sendo assim divulgado em todos os lugares, viralizou em todos os cantos. O que está acontecendo na Nigéria, que não é de hoje, o que está acontecendo no Sudão, que não é de hoje. Então, irmãos, lá os crentes, eles são mortos. Eu vi uma situação de uma caminhonetezinha chegando com um cristão pendurado pelos braços. Eu vi cristãos sendo passados com um caminhão por cima deles só porque eles querem adorar a Deus. Eu vi uma igreja toda. Você está bem aqui com ar-condicionado? Amém ou não amém? Amém. Com a luz, com tudo, irmãos, a igreja foi queimada. Aí a gente pensa, poxa, os cristãos ali daquela localidade, daquela região não existiram, não. Estava lá sem teto, sem nada, com poucas coisas e as pessoas adorando a Deus naquele lugar, irmãos. Porque no tempo de abundância, no tempo de que vai faltar alguma coisa, no tempo de alegria, no tempo de dor, nós temos que adorar o nosso Deus. Amém? Eu enumerei, já que a gente falou de 4 seres humanos horríveis que passaram por essa terra, que colocaram o pé sobre essa terra, a gente vai falar também sobre 4 piores reis que Judá teve. Israel teve mais piores reis do que Judá, mas Judá teve Acabe,
teve Roboão, filho de Salomão, teve o próprio Acaz e teve Manassés. E quando a gente leu aqui, eu tenho certeza que você não percebeu, não observou como esse Acaz era um ser humano da pior espécie. A gente costuma julgar as pessoas pelas atitudes, amém? São atitudes, e as atitudes desse sujeito aqui foram das piores. O pai de Ezequias, que foi o oposto de Acaz, era tão ordinário que ele fechou o templo do Senhor. Aqui em 2 Crônicas capítulo 28, anota aí, irmãozinho. 2 Crônicas capítulo 28, versículo 24. Diz assim, ó: Acaz juntou os utensílios, dá para me ver agora, da casa de Deus e fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Aí eu quero que você vá para 2 Crônicas 4, a gente vai ler do versículo 1 em diante. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingiam em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia a figura de 2 bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinham 2 carreiras de bois fundidas na sua fundição. Irmãos, era uma estrutura que ele fez aqui para adorar a Deus, amém? Amém? Não foi não. A gente acabou de ler que ele fechou todos os templos do Senhor. Ele fechou tudo. É como se tivesse um decreto agora que todas as igrejas do Brasil fossem fechadas, e nenhum canto desse país pudesse adorar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus verdadeiro. Isso que ele fez. Acaz, ele usurpou, ele roubou, ele tirou os utensílios da casa, do templo de Deus. E a gente vê diante da história de Salomão, ele minuciosamente, com todo cuidado, ele preparou, ele fez aqueles utensílios. E eu fui ver quais eram os utensílios. Os utensílios eram a Arca da Aliança, que estavam ali, a arca o altar do holocausto, o lavatório de bronze, o candelabro, a mesa de pães da propiciação e o altar de incenso. E os utensílios do templo eram 10 mesas, 100 bacias de ouro, 2 colunas de bronze e diversos utensílios. Irmãos, tudo isso aqui não foi obra do homem, foi o próprio Deus dizendo para Moisés: faz assim, assim e assado. Quando você tem uma receita, você tem que fazer do jeitinho que está naquela receita para dar certo. Se tu coloca coisas a mais ou a menos, dá errado. Deus instruiu Moisés, Deus colocou no coração de Davi para construir o templo, mas não ele fazer, o seu filho. E de repente chega uma criatura dessa e pega todos aqueles utensílios, e a Bíblia diz aqui, ó, que ele trancou as portas dos templos. Ele não permitiu que o povo adorasse a Deus ali no templo. Se já era difícil para o povo, ele dificultou mais ainda. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Aqui, ó, 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Anota aí, irmão. A senhora vê tudo em casa, né? Fica vendo, né? Ei, irmão, a senhora fica vendo em casa, né? Vocês sabiam que a irmã tinha até um dia desse não sabia ler? Deus ensinou ela a ler, irmão. Amém, irmãzinha? Ler e escrever. 2 Reis. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício. Alguém tem filho aqui? Você ama o seu filho, sua filha? Pois esse cara aqui não amava não, porque ele
Ele matou os seus filhos. Aí, ó, seu filho fez passar no fogo, morreu queimado em sacrifício, imitando costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo da árvore frondosa. Ou seja, todas aquelas práticas abomináveis pelo Senhor, que aqueles que aqueles povos estavam fazendo ali, ele não se sentiu, nos tempos satisfeito. Vou fazer o que eles estão fazendo também. E ele sabia que aquilo desagradava a Deus. Você e eu sabemos, amém, irmãos? Coisas que desagradam a Deus, a gente sabe. E a gente faz conscientemente sabendo que desagrada a Deus. Então ele fez tudo isso de propósito, porque ele era o rei, ele era o exemplo para aquela nação. Ele tinha os olhos daquela nação voltadas para ele. E ele induziu, irmãos, ele induziu as pessoas também a errarem como ele errou. Lúcifer lá no céu induziu, convenceu aqueles anjos a errarem como ele errou. O diabo hoje, ele tenta nos fazer errar como ele errou. Para nós tem perdão, para o diabo e para os anjos não tem mais perdão. Amém, irmãos? Porque Deus tem misericórdia. Então, ele fez com que o povo trocasse o Deus vivo por deuses de pau, de pedra. Eu vi esses dias uma notícia de que o Papa decretou que Maria não seria mais a intermediadora entre Deus e os homens. Irmãos, a gente sabe disso desde que a gente se conhece por gente. Quando a gente aprendeu que Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. E hoje eles vieram, um Papa vir para dizer isso. A Bíblia está dizendo. Como a gente não segue dogmas de doutrinas como da Igreja Católica, por exemplo, a gente aprende na Bíblia, que é o nosso instrumento principal, amém? É a nossa ferramenta principal, que Jesus é o intermediário entre Deus e os homens. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Deus alerta o povo levantando profetas. Embora Deus viesse levantando profetas constantemente para repreendê-lo e castigar o povo, foi nesse período aonde o povo trocou Deus pelos ídolos que o povo mais sofreu. Hoje eu tenho certeza que é o melhor período da tua vida, e essa escolha que você fez de servir a Deus. Porque quando a gente estava no mundo, irmãos, que nós estávamos perdidos, como ovelhas desgarradas no rebanho, a gente passava momentos de felicidade. Eram momentos assim, risórios. Estou feliz. Hoje a gente tem uma plena felicidade. Nós somos felizes, irmãos, na sua completude. Amém ou não? Amém. Porque a gente sabe que quando a gente morrer, nós temos um lugarzinho especial. Eu estava vendo esses dias, até eu disse para a Dani, eu comento com a Dani, né? A pessoa está do meu lado. Tá certo, ó, só tá vendo, mas tem que comentar com ela primeiro. É verdade. Aí eu vi o primeiro jogador a ser bilionário, Cristiano Ronaldo, mais rico. Aí mostrou lá, não sei quantos carros, 1000 carros, casas em todos os países, casas de 70 milhões, irmãos, um aviãozão, carros de 300 milhões de reais. E eu olhando aquilo ali, rapaz, saber que quando ele morrer não vai levar nada. E eu disse para Débora, eu baixei o volume de Dani, se a gente fica com os olhos brilhando com essas mansões, imagina as mansões celestiais que o Senhor está preparando para nós. Né? Então, a nossa alegria é saber que nós não vamos estar desabrigados quando a gente morrer. Que tudo que a gente está passando hoje, quando eu digo hoje, é nessa vida, é nesse tempo, vai valer a pena, irmãos. Como diz aquele louvor, vai valer a pena. A gente
sofre, muitas vezes é humilhado, é perseguido, é motivo de chacota, né? Eu lembro quando eu estava andando com os meus amigos na época que eu estava afastado da igreja, e eu acho que quando vocês estão na igreja era motivo de chacota para eles, era motivo de zombaria, porque não era um ambiente para mim estar naquele momento. E nós aqui hoje, eu sei que muitas vezes familiar pode falar alguma coisa, vai para aquela igreja, vai dar dinheiro lá para aqueles pastores. E mal a gente sabe, mal essas pessoas sabem que a nossa vida ela não acaba quando a gente morre. Muitos que tiram a sua vida quando está passando algum tipo de sofrimento, eles recorrem a isso para encerrar a vida, para encerrar o sofrimento. E é uma ilusão, é um engano do diabo, porque a alma ela é eterna, irmãos. Está dizendo uma fatia ontem, a nossa alma, o que é que nós somos? Uma alma revestida de um corpo. Deus pegou você, a loura aqui, que não é loura, né? É a loura, não é loura, é branca. Aí tem uma branca aqui, que não é branca também, né? Tem um corpo aqui cumprindo a alma da loura. E quando esse corpinho da loura for para onde ela tem que ir, a alma vai continuar o caminho dela. E para onde essa alma vai, irmão? Hein? As pessoas não estão preocupadas com isso. Está preocupado em viver só essa vida aqui, essa vidinha que muitas vezes é medíocre, é limitada. Limitada a trabalhar, ir para casa, aí vai beber no final de semana, trai a esposa, trai o marido, faz tudo que não presta. Viu aqui homens que mataram por causa dele morreram milhões de pessoas. Então, voltando aqui ao texto, foi nesse quadro de derrotas e tragédias que o seu pai causou. Está só fechando os olhos hoje, só de orelha. De vez em quando eu dou uma risadinha, mas de vez em quando eu fecho os olhos. Então, irmãos, nessa situação de caos, de idolatria, de perseguição que surgiu Ezequias. Às vezes a gente diz assim, ó, meu pai não prestava, minha mãe não prestava, por isso que eu não presto. Está errado. Ah, eu nasci na favela, eu nasci na comunidade, no meio do tráfico, no meio das drogas, no meio de assalto, de coisa errada. Eu sou um fruto disso, está errado. Um monte de gente em favela e comunidade se forma, vai estudar, vira doutor, vira professor e por aí vai. Diga assim, não é desculpa. Não é desculpa, irmão. Não é desculpa. No meio de tudo isso aqui, a Bíblia diz que o rei Ezequias começou a reinar com 25 anos, no meio de toda a loucura que seu pai deixou, em toda a bagunça que o seu pai deixou. A gente vê que quando sai um governo e entra o outro, eles dizem, não, está tudo bagunçado, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, está tudo quebrado, o governo anterior quebrou tudo. Então a gente tem que manter o negócio quebrado. É só desculpa para quando não dá certo, a culpa é do outro, deixou eu tudo estragado. Ezequias não pensou assim, irmão. Se Ezequias cresceu nesse clima de morticínio, de destruição, ele certamente seria igual ao seu pai, um grande pecador e um homem derrotado. Porque os seus pais são a principal referência. Os pais são a referência dos filhos. Nesse caso, o Ezequias não podia olhar para o seu pai e dizer, meu pai era um homem, um rei assim, daqueles. Não, pelo contrário. Ele foi fazer tudo o oposto que o seu pai fez. O Caleb, eu acho que ele gosta muito de mim, né? Porque até a roupa ele botou igual a minha hoje. Sexta-feira, o Caleb é uma príncipe. A gente estava aqui orando, guerreiro. Quando eu olhei assim para ele, estava cheio de lágrimas. Eu cheguei para ele, abracei e comecei a orar junto com ele. Glória a Deus! Tomara que ele só pega as qualidades. Então a postura de Ezequias foi totalmente o oposto do seu pai. Eu tenho certeza que para a Tati, para o Júnior, para mim, o meu
meu pai é um grande exemplo de homem de Deus, a ser copiado. Mas ele não teve, Ezequias não teve. Então ele começou a reinar, irmãos, numa Judá afundada, atolada em idolatria. Tudo que os reis anteriores a Acaz fez, ele procurou fazer pior. E aí Salomão, quando ele reinou 930 anos antes de Cristo, Ezequias começou a reinar um pouco depois, no total de 203 anos de pecado. Você entende isso? São 2, 3, 4 gerações de pecado. Era fácil a tarefa de Ezequias. Vou continuar. Vou quebrar isso para quê? Os tempos estão fechados, meu pai fechou, os meus avós fizeram pior. Irmão, deixa assim mesmo, não mexe não. Isso aí é mexer no vespeiro. Vai vir todo mundo contra mim. Não, irmão. Mesmo com guerra interna, com mortes desnecessárias, com destruição da nação, Ezequias pensou, vou fazer diferente. Então não é desculpa, a gente não tem desculpa diante do Senhor. Essas cadeiras eram para estar cheias hoje. Eu disse para a mãe, antes eu inventava qualquer desculpa para não vir para a igreja. Era dor nas costas, dor de cabeça, dor nos dedos, dor nas unhas, dor no anel, dor em tudo que era canto que doía. Não vou. Eu disse para ela, mesmo que eu venha se arrastando, eu estou aqui na igreja. Porque a gente tem que ter um propósito, irmão. Jesus, ele podia ter dito, não, manda um anjo qualquer para morrer. Ele foi morrer no nosso lugar, irmãos. Jesus não pegou o sangue de outro ser vivo, ele pegou o sangue dele, derramou, sofreu por intermédio da sua morte, nós alcançamos redenção. E o que é que a gente retribui o Senhor hoje? A gente não ora, a gente não jejuma, a gente não busca, a gente não se entrega. E o Senhor se entregou por completo. E em contrapartida aqui, o rei Ezequias pegou um reino poluído, arrasado, idólatra e sem futuro algum. E a Bíblia diz que ele não se acovardou, irmão. Irmãos, amém ou amém? Amém. Quantos tem autoridade no nome de Jesus sobre a tua vida? Amém. Se manifestar um demônio aqui, tu vai expulsar ou tu vai sair correndo chamando alguém? Vai expulsar? No nome de Jesus? Amém. E ele vai sair? Vai. Eu estava orando ontem, de madrugada, ontem eu desci, dormi cedo, tá, as crianças dormiram, e eu desci, comecei a orar e depois comecei a guerrear. Irmãos, Deus não quer ver a gente só dormindo, não. É bom dormir, descansar o corpinho. Eu vi o Tony dizendo que estava saindo 5 horas da manhã, voltando 10 horas da noite. Claro que a gente precisa de descanso, mas irmãos, mais importante que o descanso é você fortalecer a tua vida espiritual. Porque a tua vida espiritual vai te levar a lugares que você nem imagina. E como é que a gente vai buscar se a gente não fortalece o espírito? Não mata a nossa carne. Eu vou começar um jejum amanhã de 1 semana. E a gente tem que estar jejuando sempre, irmão. A Tati passou até um vídeo para mim do Paul Yong-Chu lá, que o pai gostava muito dele, o pastor lá da Coreia do Sul. E ele dizendo os segredos que o jejum destrava. E tinham pessoas que tinham ali problemas na sua empresa, por exemplo, e começaram a jejuar. Com 3 dias chegava uma pessoa do nada fazendo proposta, e dali a 1 ano, 2 anos aquela empresa estava voando, porque a pessoa se comprometeu com o jejum. Não é só jejuar, é jejuar, é orar, é buscar incessantemente a presença de Deus nesse período. O Senhor diz assim, ó, eu me mostro para vocês. É só me procurar que vocês vão me achar. Eu estava ontem, irmão, procurando o controle eu comprei um projetor. Cadê esse controle? Eu não achava esse controle. Eu levantei o sofá, tirei o sofá, procurei lá em cima tudo. Aí fui na internet, R$70, meu Deus, controle caro. E eu procuro, eu revi
cabeça para baixo, todo preto assim, o ventilador que era preto. Coisa linda. Achei. Aí a gente só vou jejuar, vou só ficar sem comer que tá tudo bem. Não, irmãos. A gente tem que buscar o Senhor como eu estava buscando aquele controle até achar. Uma hora a gente encontra a presença de Deus e você fica ali, como o pastor estava dizendo que sexta, o Senhor diz, fica mais um minuto. Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa, fica mais um pouquinho, vai agora não. Café a gente não oferece, tá caro, né? Toma aí, mais uma aguinha. E o Senhor fica mais uns 5 minutos comigo, fica mais 10 minutos comigo. Irmão, o Senhor tem prazer de nos ver na presença dele. Amém? Então vamos correr aqui. E quem era Ezequias? Ezequias significa me fortalece, é força. E ele tinha 25 anos quando ele foi ali entronizado, foi colocado como o rei. E era filho de Acás e ele tinha tudo, irmãos. Tinha tudo para ser um péssimo rei. Tudo. Quais as primeiras medidas quando ele foi empossado como rei? No primeiro mês do seu reinado, olha o que ele fez. Reabriu todos os templos. Todos os locais, os pontos de adoração, ele abre tudo. Destranca tudo. O povo precisa adorar a Deus. Eu vendo os vídeos do passado aqui, que tem no canal, que a gente estava em casa. Aí o povo, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja, vamos abrir. Essa pandemia vai acabar. Aí quando abriu, no primeiro dia, no segundo, aí depois o pessoal, tá bom, né? Vou na próxima. E assim a gente fica nessa, mano. Na próxima. Na outra noite eu oro. Na outra noite eu oro. E a gente morre. Faz isso quanto à comida. Hoje eu não vou comer. Amanhã eu não vou comer. Faz isso para tu ver. É o que a gente faz com o nosso espírito. O espírito precisa ser alimentado. Deus colocou o espírito dentro de você para você ter comunhão com Ele. Amém. Amém, irmão? É a comunhão que vai fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida. Ordenou a santificação dos levitas e dos sacerdotes e deu instrução sobre o irmão. Não foi 2 anos depois, 3 anos depois. Assim que ele foi empossado, ele deve ter reunido ali os auxiliares. Olha, eu preciso abrir logo esse tempo. É muito tempo fechado. É muito tempo que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão no engano. Aí ele disse, agora vamos abrir, vamos santificar levitas, sacerdotes e vamos purificar, vamos limpar tudo. Irmão, tu imagina a alegria daquele povo que estava chateado com o rei Acás, quando eles puderam colocar o pé ali naquele templo. O templo de Salomão era um templo suntuoso, grandioso. Quando eles colocaram o pé ali dentro, quando eles estavam andando ali por aquelas áreas ali do templo, e quando eles começaram a pegar nas paredes, nas colunas, e saber, irmãos, que os seus antepassados adoraram a Deus naquele lugar, e eles estavam ali também comprometidos a purificar, limpar o templo. Ele restabeleceu os cultos a Deus, todo aquele processo que o sacerdote fazia. E ele celebrou a Páscoa naquele templo. Ele convidou todas as tribos a adorar o Senhor naquele templo, irmãos. Amém? Amém. Isso aqui é um governante que está direcionado por Deus. E a Bíblia diz que quando um governante ele faz a vontade de Deus, o povo fica feliz. Quando o governante é um desastre como era Acás, o povo sofre, irmãos. A gente tem nesse país, por exemplo, que escolheu nossos governantes de 2 em 2 anos. Prefeitura, governo estadual, governo federal. E quando a gente escolhe mal, o povo sofre. As pessoas ficam se
maldizendo. Ele começou a reinar em Israel em volta de 728 a.C. e reinou em Jerusalém, na capital do sul. Então a situação política, um governo ele não consegue governar se está fraco politicamente, porque ele não consegue passar nada, no nosso caso, no Congresso, no Senado, ele fica preso, amarrado, não consegue ter propostas para governar. E ao redor de Jerusalém, todas as cidades haviam sido levadas cativas à Síria, e Jerusalém estava cercada por Senaqueribe, o rei da Síria. O cerco durou 1 ano. Quando você vai ver o cerco do Nabucodonosor ali contra Zedequias, você vê que durou 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, o povo já não aguentava mais. A gente vê em Lamentações 4, as mulheres dentro daquelas muralhas, eram muralhas protegendo o povo, só que não podiam sair, porque o Nabucodonosor fez um outro muro por fora das muralhas, fazendo com que o povo não pudesse sair. E as mulheres estavam colocando seus filhos para serem o alimento daquela nação. Os próprios frutos das mulheres, os filhos, eram sacrificados e viravam alimento. Tamanho desespero do povo. O desespero era tão grande que eles pegavam a bichinha da chinela, da sandália, o couro das sandálias, cozinhavam para comer, para ter o que comer. Então aqui era uma situação complicada. O cerco aqui também durou 1 ano. Era o que tinha que comer, o que tinha ali na despensa, e depois que acabasse tinha que se virar. Então o rei da Síria era mais um inimigo para Ezequias. Qual foi a resposta de Deus para terminar? Ezequias soube de todo o relato, rasgou as suas vestes, entrou no templo e se humilhou a Deus. Ezequias não foi pegar. Tu viu que aumentou o som? Ezequias não foi pegar armas. Ezequias não foi pegar cavalos. Não foi convocar o exército. Foi o que ele foi fazer, irmão? Rasgou as vestes e se humilhou diante do Senhor. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Naquela noite, deixa eu ver aqui. Naquela noite, no 35, sucedeu que na mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu quantos? Assírios, 100 e quantos? E o que foi que aconteceu antes do anjo do Senhor trabalhar? A humilhação do rei. A gente pensa que quando está orando ali, nada acontece. A gente pensa que quando está jejuando, nada acontece. Estamos completamente errados, irmãos. Eu estava dizendo para a Fátima ontem, a gente está conversando muito, né, Fátima? Até não sei que hora da manhã, da madrugada, a Fátima mandando mensagem para mim, eu mandando mensagem para ela. A gente viu, irmão Francisco, tem as ruas, não tem rua. Você não sabe, tem as ruas, o asfalto, o calçamento, tem as ruas que eram do Tony, que era só buraqueira. Graças a Deus está bonitinho agora. Viu, Marquinhos? As ruas, a gente vê as ruas, no céu, os aviões, eles percorrem um caminho que é como se fossem vias, não consegue ver. Tem como você ver no meio do ar, no meio das nuvens, mas eles seguem um percurso, ali por GPS, que é encaminhado para aquele avião. E irmão, no mundo espiritual é o mesmo jeito. Os anjos percorrem caminhos. E quando a gente vai para Daniel começou a orar. A Bíblia diz que no primeiro dia o anjo foi enviado do Senhor. Ele veio seguindo um caminho até chegar na presença de Daniel. Então quando a gente ora, quando a gente jejuma, quando a gente faz propósito, quando a gente faz como esse rei aqui, que se humilhou diante do Senhor, o Senhor envia a resposta. Amém. Deus enviou um anjo. Está lá Senaqueribe cercando Ezequias. Ele foi lá: Senhor, eu não aceito isso.
Olha o que eu fiz aqui pela tua nação, pelo teu povo. E Deus imediatamente respondeu e enviou um anjo naquela noite. A gente muitas vezes recebe resposta na mesma hora ou depois, não interessa. Nessa situação foi na mesma noite. Naquela mesma noite veio um anjo e arrebentou o exército. 185 mil pessoas morreram pela espada daquele anjo. E a gente acha que a gente não recebe a resposta de Deus, irmãos? Você acha que que Ezequias chegou, Senhor, manda um anjo para matar esses... Não, ele simplesmente se humilhou. Como Deus vai agir, como Deus vai atuar, é com Deus, irmãos. Moisés chegou diante daquele mar. O que é que Deus ele falou assim, ó, Moisés, clama a mim para você abrir. Não, manda o povo marchar. Abrir o mar eu abro, manda só o povo marchar. Eu vou fazer, vocês têm que clamar. Se a gente clamar, irmãos, o Senhor vai responder. Amém, irmãos? Todas as nossas orações, elas chegam até o trono do Senhor, tenho certeza. Quando a gente coloca ali a listinha de oração das pessoas, aí fulano saiu, já está em casa, olha que bênção. Fulano morreu, glória a Deus também. A vontade de Deus ela é sempre feita. Qual é a nossa função? Orar. Se Deus vai fazer o que a gente quer, aí é outra história. Porque, irmãos, a gente vê hoje, Deus vê a história toda. Deus vê lá. Deus não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. Ele está fora disso, porque Ele criou o tempo e o espaço. Não existia nada, mas existia o nosso Deus. O homem vive dizendo, do Big Bang, que Big Bang, que irmão? Do macaco, que macaco, que eu lá vim de macaco. O homem sabe, esse negócio de homem sabe. O oitavo, décimo, que negócio de homem sabe. A gente veio foi de Adão e Eva. Essa é a nossa descendência, os pais da humanidade. Não é negócio de explodir o negócio e nasceu misericórdia o povo para não saber das coisas, né? Então, em resumo, para terminar, Ezequias assumiu o poder de Judá quando o Império Assírio estava próximo do seu auge. Em seu trono, o rei de Israel, ao norte, fora invadido e teve sua capital. Irmão, então você consegue entender aqui? Não era só um problema espiritual, era um problema logístico, era um problema social, era um problema que envolvia a nação inteira que estava ali com uma eminente ameaça. Ezequias tinha que resolver o problema religioso e tinha que resolver o problema entre as nações. Você está entendendo? Não era coisa fácil. Ele podia dizer, não, eu vou me resolver aqui com os assírios e essa parte de Deus aí deixa que o próximo rei resolva. Um mês estava lá o homem resolvendo as coisas. Principal. Então, ele colocou como prioridade um ajudar espiritualmente forte. O que é que Deus está mostrando aqui? Irmão, deixa as coisas banais de lado. Ele foi logo resolver os problemas espirituais daquela nação. Nós temos problemas na nossa casa, com filho, com trabalho, com família, com tudo, mas o principal é a nossa vida espiritual. Jesus falou para a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A tua prioridade é a tua vida espiritual. Você estando bem espiritualmente, tudo vai fluir bem, irmãos. Amém? Amém? Fica de pé aí, irmão. 10:28 já. Bota os avisos aí, por favor.
visitante de ano em ano. Só vem de ano em ano ela. A Janete, o que a igreja diz para a Janete, irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos orar pela Ana, é a do Bebeto, né? Volta, meu filho, que negócio de explicado. Está com um problema no estômago. Próximo. Orar pela Débora. Vai operar quarta-feira, né, Débora? E, irmãos, você está no grupo, tem a lista lá de pessoas que nós precisamos orar, colocar diante do Senhor. Então vamos chegar aqui, Débora, orar por você. A Ana, a gente ora por ela à distância. Débora vai fazer a cirurgia aí, vai perder uns 300 quilos. Vai ficar bem magrinha, né? Irmão, estende, tá nervosa com a operação? Mas tu trabalha com isso já? Irmão, estende a tua mão aqui para a vida da Débora. Senhor Deus maravilhoso, nós apresentamos a vida da tua serva nesse altar aqui, Pai. E eu te peço, Senhor, que assim como tu tens cuidado da Débora, do seu esposo, da sua família, tu venhas nesse momento crítico que nós sabemos, Senhor, nós brincamos, mas sabemos que é um momento complicado. Toda cirurgia tem suas complicações, seus problemas, mas nós te pedimos que nessa cirurgia não aconteça nada do normal, meu Deus. Que ela seja ali anestesiada, que aconteça tudo como tem que acontecer, meu Pai. Que a tua mão poderosa esteja trabalhando através daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daquele anestesista, de todo mundo que esteja envolvido nessa cirurgia. É o que eu te peço, para que a Débora, Senhor, comece essa nova vida, na sua vida física, meu Pai, que tu venhas estar no comando de tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vai lá, minha filha. Receba a unção de magreza. Vamos orar pela Ana. Estende tua mão aí. Seu Ana está em casa. Senhor, eu te peço pela vida da Ana, meu Pai, que está com esse problema no estômago, Senhor. E nós sabemos que deve incomodar muito para a alimentação. Então eu te peço que o Senhor cure a Ana, que ela possa estar aqui ou na sexta, ou na quarta, ou no domingo, servindo o Senhor. Que todo o mal-estar que ela esteja sentindo nesse exato momento, que tu tires lá onde ela estiver, Senhor. Eu sei que o Bebeto veio, mas o Senhor continua cuidando da Ana e dos seus filhos lá na sua casa. Então eu te peço para que ela venha dar o testemunho aqui na igreja de que ela sentiu algo sobrenatural acontecendo nesse exato momento, onde a tua mão poderosa agiu na vida dela. Eu te peço por todas aquelas pessoas que estão naquela lista de oração ali no grupo da igreja, meu Pai, no grupo de intercessão também. Ô Senhor, que essas mãos estendidas, meu Pai, para essas vidas, nós vejamos o teu milagre acontecendo. Que nós venhamos ver, Pai, essas vidas aqui nesse altar dando testemunho de que receberam um milagre da tua parte. É o que eu te peço em nome de Jesus. Estende a mão para a tua casa, irmão. Senhor, despede a tua igreja. Continua abençoando cada uma dessas vidas, as nossas famílias. Abençoa, Deus, essa semana, que seja uma semana abençoada. Aplica o teu sangue precioso, poderoso sobre a nossa vida. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo da igreja do Senhor Jesus. Diz amém. Aleluia.